Galera, é oficial, a Intel trouxe mais detalhes sobre a sua próxima geração de processadores Intel Core Ultra, na verdade a primeira, para desktops. A gente vai ter que se acostumar com umas nomenclaturas novas por aí. A empresa divulgou os produtos que vão compor a primeira série de processadores Intel Core Ultra, série 200, seus preços, suas configurações e também quais são as inovações tecnológicas, as melhorias e as coisas que na real não melhoraram muito. Então, nesse vídeo a gente vai explicar para vocês essas informações, o que está mudando com os novos processadores Core Ultra série 200 e um tópico polêmico. Essa geração de processadores está complicada, hein? Os processadores Intel Core Ultra série 200 para desktop, eles têm o codinome Arrow Lake S e chegam com uma missão bem clara. A Intel quer aumentar a eficiência dos seus processadores. Então, enquanto seus modelos topo de linha, 14ª geração, brigavam com os AMD Ryzen quando o assunto era performance, quando o assunto era eficiência, os Ryzen tinham uma clara vantagem. A gente via nas barras ali de performance as duas marcas relativamente próximas, mas quando a gente ia olhar quanto que o sistema estava consumindo e o grau de aquecimento, era visível o quanto a Intel precisava melhorar o quanto consumia e o quanto aquecia esses processadores. Então, para fazer frente à rival, a Intel está apostando em mudanças nas estruturas do seu processador e está inclusive abandonando tecnologias usadas há décadas, como é o caso do Hyper-Threading. A nova geração será capaz de entregar uma redução no consumo que pode até superar os 50% em alguns cenários comparado com os processadores da 14ª geração. Mas ainda assim, mesmo reduzindo tanta energia que está sendo servida ao processador, em alguns cenários dá para ter uns ganhos acima dos 10%, inclusive em cenários de multithread. Eu acabei de dizer que vai ser desabilitado o Hyper-Thread, vai ter menos threads no processador, mas ainda assim, em aplicações que fazem uso de paralelismo, ainda vai ter mais desempenho rodando essas aplicações. Claro que também é 2024, então ninguém pode lançar um produto sem incluir AI em algum lugar. E o Arrow Lake vai ser a introdução da NPU, da unidade de aceleramento de Machine Learning, para os desktops. Então isso estava presente somente nas linhas para notebooks, Meteor Lake e Lunar Lake. Agora é a vez dos desktops receberem uma NPU dedicada a acelerar esses ciclos de trabalhos que são relacionados à inteligência artificial. Mas vamos lá, então vamos por partes. Destaque é a redução no consumo. Então a empresa afirma que ela conseguiu derrubar por quase metade o consumo do processador, principalmente nas atividades mais leves. Em alta carga, ela afirma que é capaz de entregar até 15% mais performance em multithread do que a geração anterior. Então mesmo sem o Hyper-Thread, ela vai conseguir entregar mais desempenho em aplicações como, por exemplo, o Cinebench, renderização pesada, alguns aplicativos de virtualização que usam muitos threads ao mesmo tempo. Muitas vezes isso é relacionado a realmente apps profissionais, edição de vídeo, edição de fotos. E versus rivais, a AMD Ryzen, equivalentes, ela apresentou dados afirmando que tem uma vantagem de uns 13% mais performance nesses cenários de aplicações profissionais e de multithread. A evolução nessa eficiência fica bem evidente no gráfico da curva de performance versus consumo. Aqui é usado de referência o topo de linha, o Core Ultra 9 285K, enquanto que nós temos uma linha azul ali mais clara embaixo, que é o Core i9 14900K, o topo de linha da geração anterior Intel Core. E também temos ali uma linhazinha vermelha com o atual topo de linha da AMD da série 9000, o Ryzen 9 9950X. Aqui a gente vê o salto de eficiência, porque em 125 watts, esse novo processador ele está ali no nível de desempenho semelhante ao 14900K, porém o 14900K está no consumo dos 250 watts. A gente também vê que, obviamente, no gráfico da Intel ela está levando a vantagem. Nós vemos que o AMD Ryzen está levemente abaixo nessa curva de performance e eficiência comparado com a nova geração Intel Core, que não pega ninguém de surpresa aqui no gráfico da Intel, a Intel está ganhando, como essas apresentações sempre são. Então, considerando o consumo do sistema como um todo, o 285K, na demonstração da Intel, consegue manter uma performance semelhante, consumindo em vários games de 34 watts até 165 watts menos energia. Então, alguns games realmente consumiram muito menos energia. Aqui eu sempre gosto de abrir um parênteses, isso me lembra um pouco de quando foi introduzida a primeira geração Ryzen, em que a AMD mostrou um ganho de 50% geracional em processadores. É muito difícil você ver um salto de desempenho tão grande assim, exceto se você está muito mal na sua geração anterior. Os FX realmente não entregavam boa performance em games, fica mais fácil você entregar um salto geracional gigantesco quando você está com um produto ruim de performance ou de eficiência. Aqui é um bom indicativo de como a Intel estava precisando muito melhorar a eficiência dos seus produtos, que se ela conseguiu derrubar 165 watts de consumo do seu processador e manter o mesmo nível de performance, isso fala um pouco sobre o quanto a eficiência melhorou na nova geração, mas também nos diz um pouquinho como estava mal a eficiência da geração anterior. Em média, a Intel afirma que um sistema com o novo Intel Core Ultra 9 consome em torno de 73 watts menos que um sistema semelhante, mas equipado com Core i9 14900K. Então
Então, dependendo do game, nós vamos ver diferenças maiores ou menores no consumo, mas em geral você já vai ter uma diferença relevante de consumo entre o sistema novo e o sistema baseado na plataforma antiga. Mas consumo costuma ser o outro lado da moeda em relação ao aquecimento. Os dois andam juntos. Se você aumentou a eficiência energética, reduziu o consumo, isso costuma também impactar nas temperaturas. Então, de acordo com a Intel, o 285K ele roda até 17 graus mais frio que o seu antecessor se você colocar os dois no mesmo cenário, colocar ambos rodarem a mesma aplicação e os dois com a mesma solução de arrefecimento. A média fica na casa de uns 13 graus mais baixo, então se você compara o 285K, o topo de linha da linha Intel Core Ultra, versus o 14900K, o atual topo de linha, né, da geração anterior, Raptor Lake. Isso, de novo, é muito bem-vindo. Nos nossos testes, nas gerações recentes de processadores, e a Intel tem sido uma das principais responsáveis por isso, a gente precisou incluir um liquid cooling de 360mm como o nosso arrefecimento padrão. No passado, a gente conseguiu usar air coolers para os nossos testes, mesmo dos processadores high-end. Ao longo dos anos, o aquecimento desses produtos vem subindo muito e a geração mais recente nos colocou no cenário em que, às vezes, um liquid cooling de 360mm não é o bastante para segurar um Core i9 14900K em alta carga. Tem galera que está tendo que fazer sistemas customizados, porque os liquid coolings prontos, os AO lá seladinhos, prontinhos, alguns não estão dando conta do nível de aquecimento de um processador de nova geração. Isso, para mim, é muito mais um problema da nova geração de processadores do que necessariamente a qualidade dos liquid coolings. Se por estoque o processador não tem um liquid cooling que dê conta dele, isso é um mau sinal. A gente não está nem falando de overclockar esses processadores, em que a coisa piora ainda mais. Mas agora vamos para a parte mais polêmica do anúncio da geração Arrow Lake S. E o motivo pelo qual eu falei que anda osso essa geração nova de processadores. Reduzir a energia pela metade é um corte bastante grande de quantidade de energia que vai estar disponível no processador. E a Intel conta a vantagem de ter conseguido manter um nível de performance semelhante. Ou seja, a gente mais uma vez vai estar naquela situação dos Ryzen 9000, em que a gente vê os produtos consumindo menos, aquecendo menos, mas quando a gente vai ver as barras, pouca coisa aconteceu. Então a AMD não arrancou sorrisos de ninguém com o lançamento da linha Ryzen 9000. Parece que a gente vai ver algo parecido agora com os Intel Arrow Lake. A gente, inclusive, tem um cenário insólito de você ter um slide mostrando a evolução geracional ser um regresso na performance, por conta das várias mudanças na forma como é feita a alimentação de energia, na estruturação dos núcleos. Em média, a Intel apresenta uma redução de 5% da performance dos processadores em games. É meio maluco anunciar que essa é a novidade de uma geração, mas sim, a performance em games é levemente inferior. 5% na prática, vocês não notam. Em testes a gente sempre avisa aqui no Adrenaline que variações de 5 a 10% de performance num sistema é algo que fica fora da sua percepção. Na prática você não nota que esse valor baixíssimo aconteceu. Então você precisa de uns 20, 30% para começar a impactar legal a sua experiência com game. Você precisa desse grau de variação no desempenho. Até a gente tem um artigo que não faz muito tempo que a gente publicou sobre quais eram as prioridades do nosso público, né? A galera votou na nossa enquete no YouTube. Eficiência energética e aquecimento não estava exatamente lá no topo. Muitos de vocês não estavam nem aí para isso, contanto que você ganhasse performance em troca. Então, os 5% de perda de performance, no meu ponto de vista, são muito mais que compensados pela redução de aquecimento e consumo. Acho que essa é uma evolução bastante grande da arquitetura, mas anunciar uma nova geração que não traz ganhos de desempenho é com certeza algo que vai movimentar, vai tornar animada a discussão sobre essa nova geração aí nas caixas de comentário e nas redes sociais. Em aplicações profissionais, porém, a gente, como eu destacou antes, há uma diferença de desempenho. Então, quando você tem todos os núcleos em ação, a gente vê ganhos de performance superior a 10% nessas aplicações, mas quando você fala em games em si, a diferença é... Em geral, eles ficam numa faixa bem parecida, mas ainda assim há uma redução, no geral, você tem uma leve redução no desempenho. Então, colocando no gráfico uma disputa entre o Ryzen 9 9950X, o atual topo de linha da linha AMD Ryzen, versus o 285K, nós vemos uma performance relativamente próxima entre os dois modelos. Muito do tempo eles estão a menos de 3% de variação de performance, é o que a Intel coloca aqui como escreve par, para dizer que estão num nível semelhante, pareado de desempenho, e as diferenças vão em favor hora de um, hora de outro, dependendo de qual é a franquia. Porém, quando entra nesse gráfico o modelo com o 3D V-Cache, nós vemos uma vantagem para a AMD. Então, eles colocaram aqui uma comparação com o 7950X 3D, a gente vê umas barras avançando mais em favor da AMD, com essa vantagem de 21% de performance em Cyberpunk, 13% de vantagem em Far Cry 6, então tem alguns games que ainda a Intel se sai melhor, mas agora há em média uma vantagem para o 7950
1950X3D em games. A própria apresentação da Intel faz questão de já pôr do lado ali a vantagem que o 285K tem em produção de conteúdo. No momento em que o multi-core se torna relevante de novo, esses processadores, mesmo tendo perdido a Hyperthread, eles ainda entregam um bom nível de desempenho nessas aplicações profissionais. E aí, a lógica aqui é mostrar que, beleza, a gente perdeu em games para o 3D V-Cache, mas quando você está gerando conteúdo, está usando aplicações profissionais, ele é um processador que entrega mais desempenho. Foi um golpe aí bem ligeiro aí nos gráficos para te distrair, ou pelo menos para amenizar um pouquinho, o que é obviamente uma derrota. Tá perdendo para a geração anterior da AMD. Lembrando aqui que o que está fazendo a diferença nesse comparativo é a presença do 3D V-Cache. Essa grande quantidade de cache que a AMD adiciona nesses produtos X3D dá uma vantagem para eles em alguns games. Eu vou passar por cima de alguns dos novos recursos dessa geração do Core Ultra, série 200, não vou me aprofundar em todos eles, a gente deve fazer um vídeo específico sobre isso. Então, se você quiser ver em detalhes tudo que muda nessa nova geração, nós vamos colocar lá passo a passo cada uma das estruturas desse processador, explicando como é que cada uma delas performa e o que muda, quais são as novas tecnologias que vocês vão ter disponíveis nela. Mas passando por cima de alguns dos principais destaques, então nós temos novidades em overclock. Agora você vai poder fazer um ajuste fino do overclock em até 16 MHz, 16.67 MHz, então dá para fazer configurações bem mais precisas quando você está fazendo overclock, você vai ter mais granularidade. Vai poder também mexer na frequência da operação da comunicação entre os vários blocos. A tecnologia dos Arrow Lake ela é semelhante ao que nós vimos no Lunar Lake, no Meteor Lake, que você tem blocos de processamento, blocos de gráficos, blocos de I/O e eles se comunicam entre si, uma coisa que lembra um pouco o Infinity Fabric da AMD, até uma vez pegou no pé disso, mas agora está fazendo igual. Você pode mudar a frequência de comunicação entre alguns desses blocos, dá para fazer alguns ajustes bem finos para buscar performance, mudando até mesmo a velocidade com que um bloco e outro se comunicam através dessa comunicação. E uma novidade bem relevante para a galera entusiasta é, agora as memórias têm o suporte oficial a partir de 6.400 megatransfers por segundo. Então DDR5 6400 vai ser o padrão dessa plataforma. A Intel já vai dar suporte oficial, então já deve operar estável. Essa é a linha base. A gente sempre espera que você tenha uma boa margem acima dessa base, então já dá para ter uma ideia de que potencialmente os Arrow Lake podem subir bastante as frequências das memórias. Outra mudança importante que vocês devem ter notado é DDR5 é agora a única tecnologia compatível. Então, depois da transição ali que nós tínhamos com os Raptor Lake, da 13ª, 14ª geração dando suporte a DDR4 e DDR5, agora nós temos a virada de chave em definitivo para o DDR5 nessa nova plataforma, que inclusive vem com um novo chipset. As chipsets série 800 vão ser introduzidos junto com esses processadores, sendo que a Intel está mudando o socket. Então agora, para você trocar para um Arrow Lake, você também precisa já trocar para uma mainboard de um chipset novo e a empresa não deu detalhes sobre a longevidade desse chipset ou desse socket. Infelizmente, diferente da AMD, que já falou que a M5 vai longe, como foi a M4, a gente não sabe quantas gerações Intel Core vão ser suportadas por esse chipset série 800. Uma nova geração também é um momento em você fazer uma atualização nas tecnologias, então os processadores Core Ultra 200 eles vão trazer todo o suporte ao Thunderbolt. Então, por padrão, você já vai ter suporte ao Thunderbolt 4 e as fabricantes de mainboard podem adicionar nos seus produtos o suporte ao Thunderbolt de 5ª geração. O Wi-Fi também foi ampliado o suporte para o Wi-Fi 6E, sendo que também, novamente, as fabricantes podem fazer um upgrade e incluir o Wi-Fi 7 em suas mainboards. A NPU que vai estar presente em todos os produtos anunciados é a NPU 3 da Intel. É a mesma que está presente nos notebooks Meteor Lake. Ela entrega até 13 TOPS, né, que são trilhões de operações por segundo, e o foco dela vai ser a IA generativa. Aqui vem um ponto importante. O Copilot está pedindo até pelo menos 40 TOPS para operar, ou seja, essa é uma NPU que não entrega 40 TOPS. O sistema como um todo ele entrega mais do que a performance da NPU. Então, variando de qual é o componente, CPU vai ter uma certa quantidade de TOPS, a GPU vai ter outra quantidade. A Intel afirma que a estratégia deles é a seguinte, eles não estão concentrando em uma única estrutura de hardware, porque o que eles têm observado é que diferentes aplicações usam diferentes partes do hardware de forma mais eficiente. Então, por exemplo, a NPU é a mais eficiente para você fazer IA generativa, aquela que fica criando imagens quando você faz um prompt, é a mais eficiente para fazer alguns efeitos de vídeo, tipo desfoque de fundo, essas modificações de editor de vídeo, mas tem outras funções que rodam melhor ou na GPU ou que são aceleradas melhor pela CPU. Então o foco deles para atender essa realidade de diferentes usos de hardware para fazer IA é entregar todas as estruturas com alguma capacidade de rodar esse tipo de aplicação e o desenvolvedor de software que direcione isso para o hardware que tem mais capacidade para rodar
essa função. Bom lembrar que a NPU é a unidade que tem mais capacidade de entregar performance por watt consumido, mas a gente está falando aqui de desktops. A gente está com o computador ligado na tomada, ninguém está preocupado em preservar a bateria, então realmente é uma discussão que não é tão relevante assim nos desktops, essa questão de eficiência e de consumo de watts por tops. Então você pode pôr rodar na sua GPU, inclusive a Intel imagina que o comprador de um Arrow Lake S provavelmente tem uma GPU dedicada para rodar essas aplicações, mas a GPU continua presente nesses processadores, principalmente para trazer algumas tecnologias. Então, por exemplo, você vai ter disponível o Intel XeSS através dessa estrutura. Essa vai ser a primeira vez que a Intel vai equipar os seus processadores de desktop com a tecnologia Intel Xe. Nós vamos ter um total de 4 núcleos Intel Xe disponíveis, então vai trazer aceleração de Ray Tracing, vai trazer suporte a tecnologias como Intel XeSS, já traz algumas tecnologias adicionais, você pode ter a codificação e decodificação de AV1. Então, se você não tiver uma placa de vídeo dedicada, já consegue ter suporte a essas tecnologias, e se você tiver, fica ali de backup. Está ali disponível para, se a sua placa de vídeo não tiver suporte a alguma dessas tecnologias, ou se der pau na sua placa de vídeo, é sempre bom ter um gráfico integrado. Ok, mas eu vou deixar para falar então mais a fundo da microarquitetura do Arrow Lake em um outro vídeo que vai sair no canal nos próximos dias. Vamos para o que importa, dar nomes e preços para esses caras. Então, linha Intel Core Ultra 200, ela vai ter sua pré-venda iniciada no dia 24 de outubro. É quando você vai começar a ver produtos disponíveis para venda, seja nas caixinhas separadinhas ali para você comprar o processador em separado, seja nas integradoras já oferecendo computadores com Intel Core Ultra disponível. Essa linha de processadores ela vai se estruturar de uma forma bem parecida com o que a gente via nos seus antecessores, nos Raptor Lake, na 14ª geração Intel Core. Então nós temos os Intel Core Ultra 9, eles trazem 24 núcleos, sendo 8 deles de performance e 16 de eficiência. Os Core Ultra 7, eles vão trazer 20 núcleos, então são 8 núcleos de performance e 12 núcleos de eficiência, e por fim os modelos Core Ultra 5, eles trazem 14 núcleos, são 6 de performance e 8 de eficiência. E aqui é importante ver a especificação que mudou nessa geração, já que a gente não tem mais o Hyper-Thread presente nos núcleos de performance, isso derruba a quantidade de threads disponíveis. O Core Ultra 9, que tinha 32 na linha, a linha 9, né, dos Intel Core, quando eles se chamavam em 9, ele tinha 32 threads, agora o Core Ultra 9 vai trazer 24. O Core Ultra 7, ele teve uma redução ali dos 28 para 20, e o Core Ultra 5, ele sai dos 20 e agora passa a ter 14 threads. Isso é uma coisa que a gente vai discutir mais a fundo, então, na parte de microarquitetura, como essa retirada de múltiplos threads, né, desabilitar o SMT, mesmo tendo menos threads, ele ainda entrega mais performance em multithread, graças aí principalmente o ganho de performance por thread nessa mudança de como está estruturado os Arrow Lake. Mas de novo, isso aqui é assunto para um vídeo para a gente falar mais a fundo da arquitetura em si. Bom, e os preços? Em geral, os preços são bem parecidos com os praticados com os Intel Core da 14ª geração. Tem alguns preços que variou tipo $10, reduziu em $10 o preço de um componente ou outro. E versus os AMD Ryzen, a comparação vai depender um pouquinho do segmento. Então, por exemplo, o Core Ultra 9 e o Ultra 5, eles foram lançados por um preço levemente abaixo do que os rivais da linha Ryzen 9 e Ryzen 5, né? Aqui eu tô falando da série mais recente, a série 9000 e os preços de lançamento da AMD. Enquanto que o Core Ultra 7, o Intel Core é um pouquinho mais caro que o rival AMD Ryzen 7, mas aqui também é bom destacar que o Ryzen 7 ele tem um pouquinho menos de núcleos e threads, então nos nossos testes, em geral, tem uma vantagem bem forte para a linha Intel Core i7 versus os Ryzen 7, porque eles têm mais núcleos e mais threads. Então em games a diferença não é tão grande, então performam mais próximos, mas quando a gente usa aplicações profissionais de renderização, a gente vê o Core 5 alcançando o Ryzen 7, e isso deve se repetir também com o Core Ultra 5, performando às vezes meio próximo do que um Ryzen 7 9000 tem para oferecer. Bom galera, então essa é uma visão geral dos Arrow Lake S. Grandes ganhos em termos de eficiência, e a Intel estava precisando. Então, na minha opinião, a prioridade da Intel em relação a melhorar a eficiência do seu produto é algo que eu concordo plenamente. A gente vem criticando há bastante tempo o quanto consome e o quanto esquenta os processadores Intel Core. Mas a gente sabe o quanto também é complicado você apresentar uma nova geração de produto em que você apresenta como benefício não ter perdido performance, entregado muito próximo do que você já tinha na geração anterior, ou em alguns cenários você tendo uma leve redução. 5% não, em média é uma redução realmente muito baixa, não acho que impacte na experiência, mas no fim você vai ter a mesma performance em games em geral que você tem com o Raptor Lake, comprando um Arrow Lake S. Vai consumir bem menos, vai aquecer bem menos, mas eu não sei quantas pessoas vão ser convencidas por somente esse argumento na mudança de geração. Do ponto de vista tecnológico, acho relevante o que está sendo mostrado aqui. Do ponto de vista do consumidor, eu não sei quantos vão estar tão convencidos com essa evolução de geração. Essa estagnação de performance que a gente viu os Ryzen 9000 trazer,
E segundo os dados da própria Intel, seus primeiros gráficos preliminares aqui, algo que vai acontecer também nos Intel Core. Mas a gente não precisa ficar também só nos gráficos da própria Intel. Então nós devemos testar produtos dessa nova geração e trazer as nossas próprias impressões. Então fica de olho no canal. Nas próximas semanas devemos começar a ver aí os produtos da nova geração e assim que a gente tiver a chance de ter contato com um deles, vamos rodar nossa bateria de testes e mostrar para vocês como eles estão performando. Para não perder isso e também o nosso vídeo em que a gente vai detalhar a fundo a microarquitetura. Então para quem quer entender a fundo o que muda nos Arrow Lake S, fica de olho no canal que a gente vai trazer então isso em detalhes. Os Arrow Lake S, que chegam em outubro, e também vamos falar um pouquinho do Arrow Lake H, que é basicamente essa arquitetura mais adaptada para os notebooks. Mas esse é assunto só para o começo de 2025. A Intel diz que é quando chegam os primeiros notebooks com esses processadores. Então galera, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!